Bom dia, minhas lindas! Bom dia, sexta-feira. Bom dia, Espírito Santo. Que a força, a energia, a alegria, a sabedoria do Pai esteja sobre nós. Saúde, que nós estejamos um dia pleno, tenhamos um dia pleno, um dia de abundância, um dia de transbordo. Desejo aqui um dia cheio de alegria, viu? De realização para vocês. Bom dia, pastora Mara, Renata, que delícia estar aqui, gente. Júlia também estava com saudade, que gostoso. Martinha, deve ter pausado lá um pouquinho as coisas dela para estar aqui um pouco com a gente. Muito feliz, viu, gente? Muito bom conectar aí com o Pai, junto com vocês. A gente está sentada nessa mesa e que a gente possa receber, né? Receber tudo aquilo que vem do alto, que é o que importa, né, minhas lindas? É o que importa quando o Pai nos sustenta, nos encaminha, nos direciona. Muito bom, viu? Me sinto muito privilegiada de estar aqui. Graças a Deus estou bem melhor. Vamos agora organizar nossas lives de novo. Ó, a Cláudia entrou. Hoje nós estamos conversando sobre um livro, gente, muito especial. Quero chamar a Cláudia. É o livro que é A Boa Sorte. Se vocês não leram, vale a pena ler. Nós vamos conversar um pouco sobre ele aqui. Ele vai trazer chaves muito legais para sua vida, bem transformadoras mesmo. É um livro simples, tranquilo, você lê numa sentada. Tem audiobook dele também, para aqueles que não gostam, né, da leitura ali no papel. Deixa eu chamar a nossa querida Clau para a gente começar. Ai, que saudade que eu tava disso aqui. Bom dia, Fátima, Leuzinha, Solange. Muito bom, viu? Atimane. Depois você me conta seu nome, se é Atimane. Que lindo. Ó. Bom dia, minha Bom dia! linda. Saudade, Clau. Ai, eu também. Que bom estar aqui, né, minha linda? Nossa, acho que tem uns 15 dias que eu tô vindo devagar, Clau, aqui, e em tudo, né? Não é só aqui não, aqui é um reflexo de como que as coisas estão, na verdade. Eu percebi, eu te acompanhando, eu disse, ela não fez mais livro e agora? Porque depois eu ia lá e assistia, né? Para me poder dar uma olhada, porque não posso estar na hora, muitas vezes, né? Mas Ah, agora eu já estou me organizando, vou poder ai, que ter mais bom. tempo pela manhã. Ô, Clau, então, mas elas estavam também me mandando direct, falando que estava muito puxado. E é puxado, porque tem alguns livros, por exemplo, esse que a gente vai discutir hoje, O Cavaleiro Preso na Armadura, né? Eles são dois livros bem parecidos, assim, né? São Sim. duas fábulas, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, é uma literatura gostosa de ler. Lembra a história de criança, né? Alguém contando uma história pra gente. E ela é cheia de ensinamento, né? É, Então, é um livro sim, que realmente você lê numa sentada, em 2 horas é um livro que você finaliza. Agora, sim. muitos dos outros livros, por exemplo, ó, Pai Rico, Pai Pobre, não é um livro que dá para você ler em 2 horas. Não Eu tem jeito. eu comecei. Então, e aí começou a surgir um problema. Obrigada, meu bem. Que eu comecei a pensar assim, elas estão começando a ler e não estão dando continuidade para a leitura, né? E aqui o que a gente interessa é a gente fechar um ciclo. Mais importante do que falar, ah, comecei a ler esse livro, porque é tão bom quando a gente realiza algo que a gente termina, né? Então eu Verdade. fiz a proposta com elas da gente ficar com um livro ali durante a semana, sabe? Então foi até Arrasou. bom, porque aí Foi. esse livro a gente, essa semana nós não discutimos nenhum, porque eu tava mais quietinha, né? Por conta das doraiadas aqui, mas já passou. Eu falei que tava bom ligar pra Graças a Deus. Minha avó gosta de conversar das dorzinhas. Ah, pode dar você, ia passar horas. Ela ia se perder na conversa. Não ia. Ia ser um Ia. presente para ela. Ô, Clau, mas vamos trabalhar? Vamos crescer? Vamos sim. Transbordar na vida dessas mulheres. Pastora Simone, Luciana, bom dia, viu? Ah, A Mara pastora Gomes Shirley. aqui, ó, perguntando das 5 linguagens do perdão. Ô, Mara, eu vou fazer o seguinte, eu fiz um trato com vocês, né? Eu vou fazer live, porque eu tava fora, eu não tava fazendo live de jeito nenhum. Eu vou retomar, tá? Aquele livro. Inclusive, eu tô com as lives preparadas já aqui, com as chaves que são importantes para vocês. Nós não vamos fazer uma semana inteira dele, mas eu vou voltar, viu? Pode deixar que eu aviso no Stories. Agora, hoje, nós vamos começar a boa sorte. Clau,
Sim. Antes da gente contando aí, destrinchando o livro, né? O que te marcou no livro? O que é importante quem não leu, prestar atenção, e quem leu, como que a gente pode enriquecer? O que te marcou nesse negócio? O que que me marcou? O principal mesmo, assim, que eu disse, essa é a chave, é a plantação. Você se importar com o que você está plantando. Que realmente existe uma lei do retorno e esse retorno vai vir de alguma forma. Então, foi isso que me marcou, né? Eu disse, nossa, isso aqui é a lei da semeadura, né, plantar e colher. Muito interessante. Eu engoli o livro, né? Depois eu ouvi audiobook, muito bom. Muito bom. Esse aqui eu comi mesmo. Esse comeu. Achei interessante que algumas alunas nossas, eu contei que a gente ia fazer a live hoje, né? Contei ontem, tipo, 6 horas da tarde, e aí passou 2 horas, elas falaram assim, li o livro e adorei. Então, realmente, gente, é um livro muito simples, né? Da gente ler. E vamos falar um pouquinho do título do livro, Clau? Por que o livro chama Boa Sorte, né? E Vamos não a conversar sorte, né? e não a sorte. Eu acho muito lindo, né, que o livro começa com 2 amigos se encontrando, né? 2 velhos Sim. amigos, eles se reconhecem, na verdade é um encontro inesperado, é um encontro de sorte. E, Renata, eu não tenho livro para te mostrar. Eu tenho esse grande. Eu fico caçando os livros aqui ou por PDF, ou tem que. Porque os livros do Brasil eu não tenho acesso aqui, Cláudio. Ruim, né? E é? Não tem. O Amazon é tão caro pedir um livro do Brasil aqui. Eles até têm alguns, mas é o mesmo preço em pounds. Então, por exemplo, Hum, e o pound é 1 para 8, né? Então, um livro de R$ 40 aí, aqui ele é 4 vezes 8, né? Então, assim, não dá certo. Ô, Renata, mas eu tenho PDF, viu? Quem quiser pode me pedir pelo direct que eu mando o PDF. Eu sei que não é o ideal, mas é o jeito que eu consegui acessar alguns livros. Olha só, é muito legal, gente, porque às vezes a gente vê se vocês se identificam com isso. Na nossa vida, muitas vezes a gente fala assim: o fulano tem sorte, né? A ciclana teve sorte. A gente vê o sucesso da vida das pessoas, a gente vê as realizações dando certo, os projetos dando certo. Casamento, então, a gente fala, que sorte, hein, menina? Que Ela dedo teve bom, muita sorte nesse casamento, né? que dedo bom. E na verdade, o que o livro vai mostrando pra gente é que não existe sorte. A sorte, ela existe para todo mundo, né? Mas ela é Deixa eu corrigir. A sorte, ela existe. Ela é aleatória. Ela é para todo mundo, né? Ela Isso. chove em todo mundo. Mas isso que a gente fala não é da sorte. Essa sorte não existe. Essa que a gente quer dizer. É a boa sorte que a gente fala, que a gente não tem. Porque olha só, a sorte, elas são acontecimentos que acontecem na nossa vida, coisas, situações que acontecem. Então, vamos supor que alguém fala assim, Ludo, vem cá falar. E aí tem um tanto de aluno de psicologia que quer te ouvir, gente que quer fazer supervisão. A pessoa está interessada em fazer supervisão e eu vou lá falar sobre supervisão para o profissional de psicologia. Aí vamos supor que eu estou abrindo uma turma de supervisão e estou com muita vontade de encher minha turma. Só que eu não me preparo. Eu falo assim, nossa, que legal, a pessoa me chamou. Aí eu vou lá levar aquilo mesmo que eu tenho, levar quem eu sou. E nenhum dos alunos se interessa pela minha supervisão. Às vezes eu até ofereço o programa, mas ninguém se interessa. Aí eu posso falar assim, eu tive sorte de ter sido convidada, mas a minha sorte é pequena, a minha sorte dura pouco, porque não rendeu, não foi. E na verdade, a boa sorte, se eu tivesse me preparado, se eu tivesse apresentado a melhor supervisão, se eu tivesse didática, se eu tivesse engajado aqueles meninos, né? Se eu tivesse mostrado caso clínico, se eu tivesse destrinchado ali, casado, as teorias junto com a prática, e aquilo fizesse sentido para eles, provavelmente muitas pessoas teriam interesse na minha supervisão e eu teria uma boa sorte. Então, qual foi a sorte? A sorte foi de alguém me chamar, talvez foi sorte mesmo, talvez a pessoa lá faltou alguém, adoeceu, falou, ai, tem que doar. Chamou, foi sorte, nem me conhece direito. Sorte. Agora, a boa sorte é o manter isso, é o multiplicar. É por isso que a Clau fala. É a Você tem que preparação. ver É você a estar preparação. preparada para receber essa sorte, né? Sim, sim, Clau, que aí tem a ver com a lei da semeadura, né? Que a gente estava falando. Você
se dar, você servir, você fazer, né? E aí tem várias chaves no livro aqui que É, é tem. lindo, é muito forte, né? É Muito. muito forte. Então, eu creio que a primeira coisa importante da gente fazer é diferenciar o que que é uma sorte de uma boa sorte e da gente Ficou ver na ótimo. nossa vida, né? E aí, no final do livro, eu quero depois amarrar, porque ele acaba falando que todos aqui têm sorte, né? Todos nós que estamos Isso. aqui. As oportunidades, as possibilidades estão para todas. A questão é o que que a gente faz com aquilo, né? Que muitas É vezes a gente quer verdade. tudo pronto, a gente quer o marido pronto, a gente quer o trabalho pronto. E por mais que a gente fale assim, não, Ludo, mas eu não quero pronto, eu tenho a disponibilidade de me esforçar. Mas será que tem mesmo? Porque, claro, às vezes eu falo com um casal na clínica, e aí a pessoa fala que tá com problema. Aí eu falo, ó, então vamos cuidar assim. Aí ela vem na outra semana, não, separei. Como assim você parou? Você fez o que eu te falei para fazer? Fiz e não deu certo. Como assim fez e não deu certo? Fiz. Eu fiz um dia e aí ele veio e me deu patada, aquele comportamento era o mesmo e eu desisti. Aquilo não dá certo. Então, será que a gente não tem contado histórias para nós, que nós temos sido perseverantes, constantes, né? Que a gente tem tido diligência, disciplina, quanto na verdade esse tempo que a gente tem feito as coisas que precisam fazer, às vezes dura aí um dia e a gente já acha que não dá para fazer mais, né, Clau? Que já, não, É já verdade. deu, que a gente não tem sorte, assim como o Note, né? O cavaleiro do cavalo preto. Que ele era É bem assim, verdade. né? É, e como também um dos que estão no livro, né? O Davi, que é um dos senhores, né? Que são encontrados. É o Davi e o Vitor, que eles se encontram, né? Ao acaso, a sorte, né? A sorte os fez se encontrar e eles comentam sobre a vida deles, né? Como foi? Eles eram amigos de infância e aí um fala para o outro: ai, minha vida eu não tive sorte. É, tudo começou, ele fala que teve a sorte do pai dele ter recebido uma herança muito grande, né, do seu tio, uma empresa têxtil mesmo, o pai mandou ver e aumentou a empresa, só que quando o pai faleceu, ele tomou conta dessa empresa. Só que ele disse que não teve sorte. Né? É, foram abrindo a concorrência e ele disse que estava tudo bem por enquanto, então ele não mexeu em nada, então ele não fez nada para melhorar, porque ele disse que já estava bom. Então, a primeira lição que eu peguei aí foi, às vezes a coisa tá bom, mas ela pode melhorar. Você pode, né, caprichar. Você pode se esforçar para que aquilo, né, seja melhor ainda do que já tá. E ele foi esperando, abriu concorrência. Ele disse: ah, concorrência? Não, meu produto é o melhor. Os compradores vão perceber. Então, assim, ele deixou tudo correndo, porque ele já tinha sorte, né? Ele teve sorte em receber aquilo. Então ele disse: ah, então, então aí eles começam, aí ele diz: eu não tive sorte, abriu concorrência, e acabou que ele fechou, faliu, teve que trabalhar para os outros, aí disse: eu não tive boa sorte. Aí o outro, o Vitor, disse: ah, eu comecei a trabalhar desde os 12 anos, que ele disse: você teve sorte? Ele disse: eu tive a boa sorte, né? Ele foi explicar. Comecei a trabalhar cedo, lavei carro, ele cuidava também das portas dos hotéis, e foi aí que ele observava todo mundo que entrava, que saía, e ele começou a ver uma possibilidade de haver uma boa sorte para ele. Né? Então ele tem a ideia, né, de pegar um empréstimo, comprar uma fábrica de bolsas e aí fazer a boa sorte vir para ele, né? Que ele disse: não, quem sabe eu tenho uma boa sorte. E começar a trabalhar fora de expediente, né? A fazer de tudo para que aquela empresa cresça. E de fato cresceu. E ele é um homem bem sucedido, né? Realmente ele teve a boa sorte. Né, que no momento ele nunca, eu vi uma coisa muito linda, que ele nunca esperava algo acontecer para ele mudar. Ele ia atrás de possibilidade para melhorar suas bolsas, ele corria atrás de tudo. E muitas vezes a gente não corre atrás de melhorar nada. Ah, o casamento já tá bom, então pronto. A gente espera. Por isso que muita gente diz: ah, eu casei depois de 30 anos, 40 anos casado, ó, veio aquela baixa no casamento, meu casamento começou a desandar. Por que será, né? Às vezes você vinha lá tranquilinha, achando que já estava casada e pronto. Não se cuidou, às vezes você não se cuida fisicamente, né? Você não se cuida também medindo o que vai falar, o que vai fazer, ou até mesmo se preparando para o outro.
né? Que não há essa preparação. A gente sabe que depois de muito tempo, essas coisas tendem facilmente a diminuir. Por quê? Porque a gente sente segurança naquilo que a gente tem. E às vezes eu vejo, não é errado você ser segura com você mesma, mas você entender que sempre tem que melhorar algo em você. Né? Nunca a gente está completa, né? Esse é o nosso engano. A gente não ir lá, não ir buscar possibilidades de melhorar aquilo que a gente tem. Então, isso me marcou muito. É tanto que eu vou ler só um trechinho, tá? Que ele fala Lê. da sorte e da boa sorte, que ele diz assim, ó. Cadê página 11? Ele diz assim, o Vitor fala pro Davi, ele diz, ó, quando sua família recebeu a herança, vocês tiveram sorte. Essa sorte, porém, não dependeu de vocês mesmos. Por isso não durou muito. Só houve um pouco de sorte. E é por esse motivo que agora você não tem nada. Eu, ao contrário, me dediquei a criar sorte. A sorte sozinha não depende de você. A boa sorte depende unicamente de você. Ela é que é a verdadeira, ela é que é a verdadeira. Me arrisco até a dizer que a primeira certamente não existe. É porque você falou do casamento. Muitas vezes, ó, você casa com uma pessoa, quando você casa, você está apaixonada, aquela pessoa é a perfeita, e você diz, eu tirei a sorte. Não é verdade? É. Ah, eu casei, meu Deus, entendeu? Tenho minha casa organizada, tudo. Então você recebeu essa sorte. Na verdade, como você diz, a sorte está ali. Só que cadê? Você não estava, talvez você não estivesse preparada para o momento, para aquela transição ainda. E aí teve que aprender no decorrer do casamento, que a gente aprende muito mesmo. Ninguém vem com manual, né? O outro não vem com manual. Então tá aí a parte que entra, você está se dedicando e sempre melhorando, né? Para que continue, para que permaneça, para que a boa sorte flua no seu casamento e Ô, na Clara, sua vida como um todo. isso casa muito, você tá falando aí, eu tô aqui passeando, né, com as histórias da clínica, assim, das pessoas. Todos nós, a gente tem temperamentos, a gente tem personalidades, né? E aí, logo no início da conversa, é muito notado, né, que ali aqueles dois amigos, eles têm uma personalidade muito diferente uma da outra, né? Então, Verdade. olha só, um é muito passivo, no sentido de receber as coisas, se alegrar com ela, né? Assim, falar, nossa, isso aqui é a melhor coisa da minha vida, né? Se esbalda na própria coisa. Ele se esbaldou na própria coisa, como se aquilo ali fosse um fim. Assim como às vezes a gente casa e fala, casei. Pronto, é um fim, eu me esbaldo no casamento. É como se aquela pessoa que estivesse ao meu lado não fosse uma pessoa que fosse se desenvolver, que fosse trazer conflito, que fosse trazer aí algumas outras dificuldades, né? Desafios. Não, eu me esbaldo no casamento, eu me esbaldo no emprego. Consegui um emprego, eu me Sim. esbaldo naquilo. Mas na hora de eu sair disso que eu recebi, dessa atitude passiva, e eu começar a agir sobre aquilo, eu não ajo. Então, a diferença entre os dois amigos aí é a ação. Um se esbaldou na coisa em si e perdeu tudo. O outro, com pouco que ele tinha, que era muito pouco, o que ele tinha no começo? Ele não tinha nada, ele não tinha riqueza, ele não tinha família que ajudava, ele não tinha nada, ele tinha a vontade dele, né? A necessidade, na verdade, me parece, no começo do livro. Sim, Uma necessidade de fazer. E isso é muito lindo, Cláudia, a gente pensar na nossa vida, porque às vezes a gente fica esperando uma sorte de grandes coisas acontecerem, né? Sendo que a gente não faz aquilo que deve ser feito. O pouco verdade. que deve ser feito. A nossa casa está bagunçada, os filhos estão bagunçados, o marido está ali afastado, né? Eu não vou na igreja direito, eu não tenho compromisso com nada, com ninguém. Aquele pouco que é meu, eu não tenho ordem. E aí a boa sorte, ela não aparece, as coisas não se frutificam, né? É o famoso saco furado. Até vem a oportunidade, até acontece algumas coisas, mas parece que nada na minha vida. Eu tô sempre na roda do hamster, eu tô sempre patinando, eu subo e caio, eu subo e caio. Isso é uma falta de maturidade nossa, de estarmos mais ativos no mundo. E saímos dessa É, posição de um bebê que amamenta. Que tem muita adulta verdade. aqui que ainda acha que é um bebê que amamenta. Fica esperando o leite jorrar, né?
E o que eu percebi também é a autorresponsabilidade, né? Que um não tinha, recebeu e achou que não tinha, que ele sempre dizia, eu não tive a sorte, né? Os meus amigos não me apoiaram quando estava tudo difícil. Quer dizer, ele nunca percebia que ele tinha que fazer algo. Isso acontece muito também na criação dos filhos. Às vezes você diz, fulano tem uns filhos, eita, que filhos perfeitos. Os meninos são educados, os meninos são estudiosos, se formaram. Já eu não tive sorte. Os meus quiseram trabalhar cedo. Então, assim, cadê a autorresponsabilidade? Talvez aquela mãe foi dedicada, aquela mãe inculcou na cabeça dos filhos o caminho que eles tinham que andar. Então, teve, como é que se diz, exemplo dentro de casa. E muitas vezes, aí você olha e diz, os meus não deram para quase nada, né? Não fizeram o que eu sonhava, né? Muitas vezes é isso. Então vem a frustração. Você acha que não houve sorte, né? Então isso é a autorresponsabilidade. Quando você tira a sua autorresponsabilidade, não existe mais sorte, né? A boa sorte vai embora, corre a léguas, né? Por quê? Porque a boa sorte é criada nesse momento, no convívio, né? A sua boa sorte e a boa sorte dos seus filhos também, né? Percebi que tem muito a ver com você também, né? E esse livro é excelente também. Vou comprar para minha filha e para ela ler, porque é muito interessante. No começo ele até diz, né, que é interessante seus filhos lerem, e eu achei muito boa. Ô, Cláudio, agora sabe uma coisa aqui que eu acho que é uma chave para nós? Que às vezes a gente tem uma mania, né, de ficar aí esperando as coisas acontecerem, sabe? De falar que a gente não tem sorte, que pra gente não dá Sim. certo. Ainda mais hoje com o Instagram. A gente olha tantas pessoas e fala assim, mas para essa pessoa, né? E trazer as coisas um pouco mais para nós, né? O que esse livro mostra é que quem tem sucesso é a pessoa que não apenas cria as oportunidades, que vai atrás das Isso. oportunidades, inova, né? Cláudio, eu sei que não vai dar tempo da gente passar no livro inteiro, então eu vou fazendo um vai e volta, Sim, tudo bem? Você topa? Porque também, dá certo. depois os dois velhinhos lá, um começa a contar uma história pro outro, né? Fala, olha, eu tô vendo que você Isso. teve sorte, mas eu tive a boa sorte. Você sabe a diferença entre os dois? Ele fala, não sei. Então eu vou te contar uma história. E ele começa a contar uma história, né? E aí é muito interessante, porque eu vou resumir bem resumidão para a gente poder passar nas chaves, que eu creio que é o mais Sim, importante. Eles estão no castelo do Merlin, que chama todos os cavaleiros, e aí pede para que eles busquem um trevo de 4 folhas. E esse trevo de 4 folhas nasceria lá atrás do Bosque Encantado, não sei o que lá, do esquecimento, né? E aí, isso. a maioria dos cavaleiros, todos quase, né, desistem, ficam só 2, que é um cavaleiro negro e um cavaleiro branco. E eles falam, olha, é impossível a gente achar esse trevo de 4 folhas naquele bosque, mas o Merlin tá falando que vai lá. Um tem Vai uma ter. ideia de que então tem uma possibilidade, né? Existe uma Isso. possibilidade, então vamos buscar. E é muito interessante, porque assim, gente, resumindo, assim como os dois amigos, teve um que teve sorte e o outro que teve a boa sorte, os dois cavaleiros estavam com sorte. Em que sentido? De ter a oportunidade. Então, a Isso. oportunidade, olha só, a oportunidade ela foi para todos. Todos os cavaleiros. Todos os cavaleiros tiveram a sorte, porque todos tiveram a oportunidade. Muitos desistiram na hora que falou assim, é igual achar, é mais fácil achar uma agulha no palheiro. Ele até fala, né? Ele diz é mais fácil achar Um grão um grão de areia azul no deserto do que achar, do que né? achar Esse tribo. 4 folhas. E vê se a gente não faz isso com a nossa vida. Quando às vezes a gente pensa Verdade. assim, ó, Lu, a Clau fala pra mim, né? A Clau me passou um treino, gente. Eu vou perseverar nesse negócio. Desde que a Clau me passou esse treino, eu adoeci, Clau. Meu Adoeci, Deus. né? O treino não para. Mas olha só, o que eu posso. Por que a Clau me passou um treino? A Clau me passou um treino porque eu quero ter um corpo bom. Essa é a minha meta. Eu falo assim, ó, eu quero ter esse corpo tal aqui. Pra essa idade aqui, qual que é o corpo top? É esse. Então, é esse corpo top. Eu poderia desistir, falar, não é pra mim, não, gente. Olha aí, ó, toda vez que eu Não vou fazer tive sorte, não. exercício, não tem sorte. Até fiz, até chamei a Clau, contratei a Clau, mas toda vez que eu vou fazer exercício, alguma coisa acontece. Existem vários mecanismos que a gente poderia explicar para isso, e um deles, gente, é que a nossa mente, ela vai criando os mesmos, ela tem um caminho neural, né? E esse caminho vai se repetindo. Então, se, por exemplo, toda vez que você começou dieta, você parou na sua vida, provavelmente isso vai se repetir. Até você falar assim, peraí, eu vou me esforçar um pouco até esse negócio dar certo. É Então, interessante que
Com a dieta, né? Você falou, aí a pessoa diz, gente, eu não tive sorte. Comecei a dieta, foram tantos aniversários que eu tive que ir, aí não teve Isso, jeito. ótimo exemplo, Clau, isso. E olha só, a mesma coisa com o exercício, né? A questão, gente, não, anote isso no seu caderno, tá? Isso aqui é chave. A questão não é o que acontece na sua vida. Não tem a ver com a sorte ou com a falta de sorte. A questão é o que você faz com aquilo. Vamos pensar sobre isso mesmo, ativamente, ao invés de só virar uma Sim, frase de agenda, né? Então, por exemplo, olha só. O que que eu tô aprendendo com isso? Eu posso aprender que exercício físico não é para mim? Isso é verdade? De jeito nenhum. Porque se Deus nos fez, nos deu um corpo para a gente cuidar dele, exercício físico é para todas nós, né? Agora, então, o que que eu tenho que entender? Que eu preciso perseverar um pouco mais. Da próxima vez, eu tenho que cuidar melhor da minha imunidade. Para que tanto. Então, assim, foi um erro meu. Né? Eu descuidei da imunidade, eu por um tempo descuidei da alimentação, eu por um tempo dormi muito pouco. E aí eu preciso cuidar disso agora para que a minha boa sorte, ela só cresça, ela só desenvolva, isso. né? Então, olha só, e as coisas param na nossa cabeça. Porque todos aqueles cavaleiros, eles desistiram na hora que o Merlin falou. É essa a meta de vocês. Eles, nossa, eu não vou nem me dar o trabalho, porque é impossível. A gente desiste antes de tentar. Desiste onde? Aqui. E aí dois vão. É, Só que eles vão com uma atitude muito diferente. Era isso que eu queria falar, Cláudia, antes de passar para você. Porque o sim, Not, que é o cavaleiro preto, né, da capa preta, no cavalo preto, isso. ele tinha uma ideia. Vê se isso não combina com vocês. Gente, quantas vezes a gente não tem uma ideia extraordinária? É isso aqui vai dar certo. Nossa, eu vou tratar meu marido assim, eu vou trabalhar desse jeito, eu vou fazer isso, eu vou empreender assim. E aí você vai de cabeça naquela ideia sua. E aí não dá certo. Aí você tem uma frustração, ou tem algum impedimento, ou algo circunstancial, ou algo do projeto falhou, ou foi um erro seu, enfim. Aí a gente pode aí analisar várias coisas, mas a questão é, você sonhou, você acreditou, você foi e não deu certo. Note, tinha uma coisa muito na cabeça dele, ele falou assim, eu vou procurar o gnomo da Eu vou terra, achar. porque o gnomo, ele sabe tudo da terra. Então, quando eu chegar no gnomo, eu vou perguntar assim: onde que pode nascer um trevo de 4 folhas? O gnomo vai me falar e eu vou achar. Só que quando ele chega, esse gnomo ri dele e fala assim: nunca nasceu um trevo de 4 folhas aqui. É impossível nascer um trevo de 4 folhas aqui. Bom, e ponto final. E aí, o que, que o Note faz? O Note murcha. Nesse momento, gente, o Note desiste. Ele continua na floresta todos os dias, fazendo, sabe o quê? Confirmando com todos os seres da floresta que ele encontrava que era impossível nascer um trevo de 4 folhas naquele lugar. Toda a energia do Note, olha só, Cláudio, para mim foi muito forte. Foi. Toda a energia do Note, ela passa a ser uma energia de vitimização. Ele só quer, e é tão interessante, ele tem Confirmar. só confirmar. Ele tem tanta oportunidade de encontrar, né? Ele encontra a Dama do Lago, ele encontra a Sequoia, e é tão interessante porque não são humanos, né? Isso. É tudo da natureza. Então eu acho bonito porque ele vai daquele jeitão dele grosso, né? Sem paciência, focado nele. Depois a gente pode conversar um pouquinho da diferença dos dois cavaleiros, que eu creio que é Sim. interessante. Mas ele vai para confirmar que ele é vítima, para confirmar que ele foi enganado, para confirmar que é impossível. Por que que ele fez isso? Porque ele não queria se dar o trabalho de fazer algo que pudesse não dar certo. E ver se isso não tem a ver com a sua vida. Às É. vezes você faz as coisas, você pode até entrar com uma energia top, mas por quanto tempo, minha linda? A gente precisa não só ter intensidade, a gente precisa ter constância, as coisas têm que ter duração. Porque se não tiver duração, você está jogando Persistência. persistência. Clau, imagina se hoje eu for te encontrar e falar, Clau, hoje eu tô top. Hoje eu vou malhar com você, beleza? Vamos malhar? Vamos malhar. Aí eu dou meu tudo. Pá! Aí amanhã eu falo, ai, Clau, hoje não. Depois de manhã, não, hoje não. Eu vou chegar onde eu quero, Clau? Não vou chegar. Eu tive sorte de encontrar uma Clau na internet, né? Eu tive sorte de ter condição de pagar um treino.
Mas aí a boa sorte vai depender daquilo que eu vou fazer, né? Então, às vezes, eu não posso criar que as coisas vão acontecer do dia para a noite na minha cabeça, eu vou ter um corpo perfeito essa semana. E aí, quando não acontece, eu me frustro. E aí eu largo, e aí eu fico procurando confirmações. Aí eu começo a andar com gente que está acima do peso, para falar, aí, ó, toda mulher acima dos 40 anos é mais cheinha. Toda mulher acima dos 40 anos, ela quer curtir a vida, se ela quer só comer, ela quer descansar. E isso é verdade? Não é verdade, mas eu começo a procurar pessoas, ambientes, lugares, né? Isso, Então, para confirmar aquilo que já está em você, que você já não quer se esforçar, né? isso. E aí nós vamos reunir para falar da falta de sorte. Sorte. Nós não tivemos. Aí porque a gente vai olhar as mulheres bonitonas, né? As outras de 40 e vai falar assim, que lá é sorte. O Olha lá. corpo é bom demais, né? Não, Nasceu com ela esse corpo. treina, nasceu com esse corpo, ela treina, já fica, não precisa de mais nada, porque também ela já tinha um corpo lindo. Às vezes você não vai nem entender a história, né? O porquê que ela tá assim. É isso mesmo. O que mais, Clau? E aí, o que você pensa? Porque eu notei essa coisa do norte aqui, buscar confirmação de que nunca nasceria trevos. Então, ele fala uma coisa interessante que nós, geralmente, os vitimistas falam, né? Eu mereço, eu sou especial, mas para mim não dá certo. Eu anotei nessa parte também que o Cavaleiro Branco, ele foi também, né, falar com o Gnomo da Terra, né? A mesma fala, só que eu percebi que na pergunta, né? A pergunta, como ele recebia, né, alguma crítica, como ele recebia algo, ele parava para analisar. Ele nunca simplesmente dava por fim o que o outro falava. Em nenhum momento, todos os encontros, ele analisa o que pode pegar daquilo, reter o que é bom, né? Aí ele vai e fala assim, gnomo existe a possibilidade de nascer, né? Ele diz de jeito não. O outro já veio aqui com essa conversa, não existe isso de nascer. Aí ele vai e diz, ué, por quê? Né? Ele vai e diz, mas por que não haveria uma possibilidade de nascer o trevo aqui? Aí ele vai e diz, como é que eu vou perguntar? É a terra que eu tenho que trocar? Né? Ele fala assim, ou eu tenho que cuidar da terra para que isso aconteça, porque tem que haver alguma coisa, não é possível. Se alguém disse que acontece, acontece. A mesma coisa, eu tirei esses ensinamentos que muitas vezes você vê acontecer na vida do outro, você tem exemplo que é verdade, o Cavaleiro Branco não tinha exemplo, ele só tinha uma fala que ia nascer e ele confiou nisso. Então ele não tinha visto. Muitas vezes a gente vê acontecer na vida do outro e diz, na minha não. Uau! Né? É forte, hein? Então isso aí é você se auto-eximir mesmo, porque se aconteceu na vida do outro, pode acontecer na sua. O que está faltando para acontecer na sua? É você agir da forma que o outro agiu. Com certeza você terá os mesmos resultados ou melhores, né? Dependendo. Clau, a gente já não tem uma fala na nossa vida, amor? Nós não temos, eu tenho sobre a minha, você tem sobre a sua, cada uma das pessoas que está aqui tem sobre a delas. A gente não tem se apegado nessa fala. A gente tem uma fala sobre a nossa vida, uma fala de coisas boas, né? Não de coisas planos, ruins, né? A gente tem planos de paz, e a gente não se apega, a gente nunca acredita que a gente tem uma palavra de governo na realidade, né? Nós nascemos para governar. Então, se tem algo que não está governando, tá errado. É tanto que o Cavaleiro Branco disse, eu vou governar, vou entender isso aqui direitinho, o que está acontecendo. Porque ele tinha uma mensagem, né? Que o Merlin diz, vai nascer. Então, muitas vezes a gente tem, você vai prosperar. O Senhor disse, você vai prosperar. E você, não. É impossível prosperar aqui. Não tem como prosperar nessa terra. Ó, nós estamos em crise. O Covid está aí. Não tem como eu sair dessa situação. E eu vou ficar nessa. Entendeu? Às vezes ó, o seu casamento está de ladeira abaixo. Você não tem. Muitos casamentos foram desfeitos nessa pandemia. O meu vai ser porque não vai ter mais jeito. Entendeu? Meus filhos, meu Deus, não me atendem, mas o tanto os meninos nessa época estão rebeldes, a geração é outra. Você está entendendo? É sempre desculpa. Então ele vai, quando ele fala com o gnomo vai e diz, na hora que ele diz, não nasce trevo aqui, ele disse, ué, será se Merlin está errado?
ou o gnomo, que é o rei lá da Terra, ele tá errado. Eu disse, não, peraí. Pode ser que os dois tenham verdades, que ele fala assim, Ai, talvez a verdade de um, é né? A lindo. verdade de um seja diferente da do outro. Eu digo, Ai, é um é homem que mesmo. pensa, né, Clau? O Cavaleiro Branco, ele pensa sobre as coisas. Ele não só Hum, pega as coisas e põe dentro dele. Hoje, Clau, eu percebo muita confusão entre as pessoas, porque a gente tem muitas teorias e muitos pensamentos aí espalhados na internet, né? Hoje é tudo muito acessível. Se eu for digitar aqui, por exemplo, ansiedade, vai aparecer um tanto de jeito de lidar com ansiedade, jeito que as pessoas veem a ansiedade. E aí, se eu não penso, vê se faz sentido isso, se eu não reflito sobre as coisas, se eu não penso, se eu não tenho um pensamento treinado para o bom, para o belo, para o verdadeiro, pro bonito, eu fico perdida. E aí eu fico pegando isso tudo igual uma salada de fruta e eu viro uma bagunça, né? O Note é um cavaleiro que ele vai pegando o que tá todo mundo falando e vai colocando dentro dele e vai estacionando. Por quê? Vai ficando pesado. Quando a gente faz isso, a gente vai ficando pesada. É muito importante que a gente tenha ali uma linha de raciocínio, é por isso que eu falo muito. A nossa mente, ela tem que se elevar para o alto, porque aí a gente tem um norte. Eu tenho para onde que eu caminho. A partir disso, Claudiana, olha que coisa linda. Se eu sei que eu tenho que caminhar para o alto, se eu sei que eu tenho que me elevar, o que que isso quer dizer? Que tudo, qualquer palavra, qualquer ato, qualquer circunstância, ela precisa se encaixar na minha visão do alto. É o que o Cavaleiro Branco faz. Tudo que acontece que as pessoas acho lindo, acho lindo. As pessoas davam problemas para ele o tempo inteiro. As pessoas encerravam o sonho dele o tempo inteiro. Não nasce trevo verdade. de 4 folhas. Ele foi debochado, né? Então, assim, vem o gnomo da terra, que é um especialista, para falar que esse negócio não nasce aqui. E ainda assim, o que que ele faz? Ele reflete, ele fala, peraí, esse cara tá me dando um pedaço da verdade, porque se tem uma palavra sobre a minha vida, se tem uma palavra Eita, é sobre a lindo, nossa vida, tremendo. se Deus nos deu uma palavra, que é uma palavra de perfeição, de abundância, de plenitude, se eu tenho essa Verdade. palavra, eu preciso me apegar a essa palavra independente do que está sendo dito e do que está acontecendo à minha volta. Porque é o É único verdade. jeito. Porque senão eu desisto, eu me murcho, eu não saio do lugar e aí eu viro um note. Eu fico confirmando que as coisas não dão certo. É por isso que a nossa vida é uma roda de hamster. Porque, na verdade, a gente não sai do lugar. A gente só muda pessoas e circunstâncias para confirmar que nós não tivemos sorte, que aquela vida não é para nós. E aí a gente começa a falar, igual uma moça falou para mim um dia, né? Plenitude, abundância e perfeição é para a eternidade, não é para nossa vida. Não é para cá. Por que que essa pessoa faz isso? Ela desistiu. Ela já deve ter procurado muito e agora ela deve ter lá uma meia dúzia de pessoas que vivem uma vida escassa, difícil como a dela, porque é o que Note vai fazendo, né? Note vai Verdade. buscando confirmações todos os dias. O livro fala disso de um jeito muito claro. A gente tem que tomar cuidado, viu, Clau? Pra gente não ser Note, porque é muito mais fácil ser Note. Não é arriscado, né? Você constrói uma história na sua cabeça e você vive essa história. E E por você tem, né, um fundamento, que é esse, não nasce e pronto. Então você diz, não, ah, então você fica com aquilo, né, e faz parte da sua vida. você ainda recebe tapinha nas costas, né? Beleza, Clau, você foi lá, Clau, você ainda teve a coragem de ir. Tanta gente desistiu antes de você, você ainda teve a coragem de ir. Clau, Ainda foi bom. tem uma coisa que eu levo muito para minha vida. Tudo que eu começo, às vezes eu tenho vontade de parar, muita vontade. Mas eu penso assim, gente, deixa eu pensar uma coisa. Se eu parar hoje, quer dizer que todo aquele esforço que eu fiz, aquilo foi em vão. Aquilo foi em vão. Então, eu acho muito bonito de ver do Cavaleiro Branco, porque ele tinha começado um percurso. E como ele se dispôs a começar o percurso, o que estava na cabeça dele? Como eu me dispus, eu vou fazer o melhor que eu puder aqui. O livro até fala que às vezes ele até pensava assim, pode ser que não nasça trevo de 4 folhas nessa terra. Mas eu vou fazer tudo o que eu puder aqui. E ele era um cavaleiro que ele começou a buscar solucionar problemas das pessoas que estavam lá. Porque, gente, as pessoas vão nos trazer problemas. Se a gente abre nossa boca, qualquer pessoa que a gente vai conversar, é muito difícil uma pessoa que vai abençoar nossa vida e vai trazer palavra abençoadora. Geralmente as pessoas vão trazer problemas para nós, né? E aí o que a gente tem que fazer? Ver além desses problemas.
Não ser egoísta, porque o Note era muito egoísta. O Note só falou, ele até falava, né? Ele falou para a dama do lado: não quero te Sim, escutar, não quero saber dos seus problemas, não quero saber do seu murmúrio, só quero que você me responda uma coisa. E a pergunta dele era muito fechada, né, Clau? era. Nasce ou não nasce? Tem jeito de nascer um trevo de 4 folhas aqui? E aí todo mundo respondia para ele: não. Por quê? Porque daquele jeito que a Terra estava, não tinha jeito de nascer. E às vezes na Não sua tinha. vida, minha linda, hoje eu estou distribuindo chave, viu? Vocês anotam. Talvez na sua vida, o jeito que a vida está hoje, você tem razão. Nós vamos dar a mão, vamos chorar. Não, não tem o que fazer, né? Então, o que, que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que criar condições dentro da circunstância que já é sua, dentro da realidade que já é sua, dentro do casamento que já é seu, dentro dos filhos que você já tem. Nós vamos Isso. criar as condições, isso vai vir a partir de você, porque quem observa o problema precisa ser a pessoa que vai atrás da solução, porque senão você vai ficar focada no problema. Você vai casar com o problema, assim como o Note, o Cavaleiro Preto. Ele se casou com o problema. Onde ele ia, o problema estava com ele. Tanto que ele não sabia nem conversar com as pessoas. A pergunta era: não nasce, né? Não tem jeito de nascer. Não, não tem, beleza. E o outro não. O outro falava assim: como que faz? Ele estava, o Cavaleiro Branco, Cláudio, Branco. estava muito mais preocupado com o processo. Como que eu resolvo? Se tivesse jeito, como que seria? Se existir um casamento bom, como que as pessoas agem num casamento bom? Se Isso. existir uma vida plena, como que Bom, são as pessoas na vida plena? é. Não é lindo? É tremenda, é tremenda. Realmente a gente pode observar a visão que um tinha do outro também, né? Como ele já estava limitado, fechado. Ele só confirmava mesmo a todo tempo. E é isso que as pessoas confirmam. Ah, fulano tem um casamento ruim, fulano tem, os filhos são assim. Então, assim, justificando o que você não tem. Muitas vezes esse é o dilema, né, que a gente vive. Ah, eu tô assim, mas também fulano. A de fulano, meu filho, você precisa ver, é pior do que a minha, né? Ainda você enche a boca para dizer que tem melhor, né? Porque existe pior. Então, na verdade, a gente não, o Norte, ele não tinha uma visão de crescimento. Ele tinha uma visão de comparação, né? Ele tinha uma visão fechada mesmo, né? Igual o burro coloca a coisinha aqui nos olhos, né? Tá, tá. O homem que conduz o burro, ele coloca já assim para que ele não olhe nem para o lado, porque se ele olhar para o lado, ele se abre a visão e aí não vai Aí ele ficar à tem que vontade. agir, aí ele tem que agir, né, Cláudio? Porque quando abre a É, visão, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar ali no mesmo lugar. Por isso que as pessoas, Cláudio, tanto que isso é sério, a gente busca os mesmos conhecimentos, a gente busca o mesmo grupo de pessoas. Por quê? Porque parece que eu estou buscando alguma coisa, mas na verdade são as mesmas ideias, é o mesmo jeito de ser, é a mesma cabeça pequena. Porque se eu me reúno com pessoas que são melhores que eu, que vão estar fora daquele campo de visão, isso começa a me esticar. E eu não quero me esticar. Eu quero mudar, mas eu quero ficar no lugar. Eu quero que a boa sorte aconteça, mas eu não quero fazer nada para isso. Eu quero que Deus jorre bênçãos na minha vida, mas eu só fico aqui, eu só oro. Não existe oração, não existe ação. Né? é Eu não só quero me orar. posicionar na minha vida, eu quero que alguém faça por mim. E a nossa vida aqui na Terra não é para isso. A nossa vida aqui é de trabalho, é de serviço, é de amor, é de movimento. Porque enquanto eu estiver parada, eu acho muito lindo sua profissão por isso, viu, Clau? Gente, é a melhor personal que tem. Se vocês estão precisando aí, ó, início de ano, começa... Gente, que mulher, Clau, eu sou apaixonada por você. Assim, você é muito Eita Deus. dedicada, né? Você é uma mulher completa. Mas olha só, a gente precisa de movimento. A gente precisa se movimentar para a gente poder crescer. E aí, às vezes, tem pessoas que ficam perdidas, né? Olha, eu não sei por onde que eu começo, eu não sei o que que eu faço. Acho tão lindo nos dois cavaleiros, mesmo não sabendo onde estava o trevo, os dois, Clau, começaram por onde? Onde que está um especialista nisso aqui que eu preciso? Isso é uma chave do É começo do livro. verdade. Que às vezes a gente fica perdida, por onde que eu começo? E a gente quer que as coisas saiam da nossa cachola sozinha. A gente precisa de ajuda, não é à toa que Deus fez um mundo relacional. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros naquilo que a gente quer chegar, né? Porque tem gente que já chegou ali num ponto.
né, minha linda? É. Aí você falando aí, agora eu lembrei, né? Tem pessoas que chegam pra mim e dizem desse jeito, né? Como o Note. Eu quero emagrecer. Em um mês eu quero estar toda trincada, toda magra, né? Emagrecer 10 quilos, né? Ó, e eu quero perder só barriga mesmo, porque minhas pernas estão boas. Eu disse, não tem condição, né? Então não tem condição. Aí o que que ela faz? Ah, eu Então não queria vou se fazer fosse um mês. nada. Não vou fazer nada, vou, sei lá, tomar remédio ou vou fazer uma cirurgia logo. Então vai logo pro extremo, né? Porque quer rápido. Já outras dizem desse jeito. Bom, eu quero. E aí, tem prazo? Com quanto tempo eu consigo? Já planeja, já tem todo um planejamento, já vê como é que quer executar. Ela senta com a pessoa, com o profissional e diz: olha, eu tô assim. Minha vida tá desse jeito. Existe algo que eu possa fazer? Porque sempre a mudança vai vir a partir. Coloca aqui o carregador. A mudança que a gente precisa, tá me ouvindo? Tô, agora Tá me tô. ouvindo? A mudança que a gente precisa, ela vem a partir de nós. A partir das nossas decisões, a partir do momento que a gente vai. As mudanças não vêm a partir do outro. Então, essa é a parte muito importante. Que, o que foi? O Note disse: não, eu não vou. Vai tirar? Não, eu não vou, né? Eu não vou. Não, tá me É porque eu escutando? tô sem? Não, Hã? tá bom, tá bom. Tá, Voltou. né? Tá. Então, pronto. Porque o que que acontece? Muitas vezes você tem aquele ultimato sobre sua vida, ah, não tem jeito, né? Essa área aí sua tá demais. Ou você toma uma decisão, na realidade tá toda destruída. Aí você vai, por que que tá só apagando esse celular? Tá se Não, apagando a Cláudia, tela. tá tão lindo. Tô pegando o negócio. Olha aqui, você tá Tá. falando que às vezes o trem tá tão destruído, e aí a gente quer Isso. chegar. É aquela história que eu trago no mental, né? Vê se é E, isso. Eu tô aqui e tá tudo um isso, cocôzão, né? E eu queria ser a top das galáxias em alguma coisa, né? Aí às isso. vezes, aí eu penso assim, o que que eu preciso? Aí eu até procuro ajuda. Aí a pessoa fala assim, ó, dá pra você chegar, mas precisa de fazer isso, isso, isso e isso. Aí eu falo, ah, tá, mas é demais. Aí eu não quero. Aí tá difícil. Então, eu tô obesa. Ou, por exemplo, eu não tô satisfeita com o meu corpo. Clau, Sim. quero deixar minha barriga trincada. Ludo, não tem jeito, tem que trabalhar o corpo inteiro. Ah, então não tem jeito. Olha só, eu me pego no negativo, eu não me pego assim, Ludo, não tem jeito. Mas se você trabalhar todo o seu corpo, a sua barriga pode trincar. Não, mas a Clau falou que não tem jeito de trincar a barriga, então, e é muito trabalho, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso. Gente, olha as historinhas que a gente conta. Para de contar historinha pra você, minha linda. Faz o que tem que fazer. Porque se você parar de contar historinha e fazer o que tem que fazer, cada dia você vai estar chegando mais perto desse eu ideal. E Deus só te deu a vida, Cláudia. Olha que coisa séria. Deus só te deu a vida para você fazer esse percurso. É só para isso que você está aqui. É para você sair daqui, para você fazer esse percurso. Se você não está fazendo esse percurso, para que Deus vai manter sua vida? Para quê? O que você tem contribuído? O que você tem feito? Porque para sobreviver, comer, dormir, trabalhar e namorar, ele não precisava te dar uma vida para isso. Ele não precisava te dar uma existência, uma identidade, uma personalidade, que é o que conta na vida, é a nossa personalidade. Agora, para desenvolver a personalidade, tem que sair daqui, tem que chegar aqui. Não é todo mundo que quer fazer isso, não, minha linda. É verdade. A maioria de nós aqui, a gente tem que pôr o chapéu. Eu me vi como Note muitas vezes. Nossa! Também. O cavaleiro branco chama Cid, né? Isso. Achei muito legal, Clau, porque assim, eu até anotei aqui. O Sim. Cid, ele era focado no que precisava, no como. Tá assim, Clau, gente, para quem perguntou, e a Clau é a melhor personal que existe aqui nesse Instagram, viu? Ela tem programas, depois você conta um pouquinho antes da gente terminar. Clau, convida as mulheres para o seu desafio. Tá Ele certo. era focado no que precisava, ele era focado no como. Então falava assim, ó, quero ser um marido melhor, tá? Como? Como que um marido melhor age? Como que um marido melhor faz? Quero me comunicar melhor. Como? Como que uma pessoa que se comunica fala? Como que ela organiza as ideias? O que que ela estuda? Ela lê, né? Então, como? Ele era focado no como. O Note não. O Note, ele era egoísta.
Ele era egoísta, ele era preocupado assim, vai dar certo? Ele era focado só no resultado. Eu vou ter esse resultado hoje? Ele não queria saber do processo, né? Ele queria as coisas para ele não se interessava pelas pessoas, isso me marcou muito também, Cláudia. Sim, Porque sim. Deus é Deus de relacionamento. Se eu E me não observa. desinteresso, se eu me desinteresso por você, se você não me importa mais, a gente não tem relacionamento. É uma coisa egoísta que eu só quero te sugar. Interesse, né? Ele só tinha interesse de confirmar o que já tinha sido dito, né? Então ele não observava o que o outro estava fazendo. Ele passava por cima de todo mundo. Então, Sim. assim, vejo uma pessoa que realmente sem contato, e tinha até, ele sabia até onde ir nas pessoas certas para chegar onde ele queria. Só que ele não queria, né, o processo. Então é tremendo, isso aí é muito forte, né? Olha Muito que forte, porque você ainda tem o álibi de dizer, eu fui procurar as pessoas certas, né? Eu vim, recebe a dieta do nutricionista, eu fui procurar, mas não deu certo. O que é que tem de gente dizendo que treina e faz dieta e não dá certo, já tentou de tudo? mesmo, Clau. Tem gente que diz, olha, eu faço dieta, eu treino. Aí eu olho para a pessoa e disse, mas você não treina o suficiente. Durante o treino, você não dá o seu máximo. Porque não é só você ter aquela instrução, é o que você faz com a instrução. Aqui está dentro dos chaves, você sabe, é conhecimento. O que você vai fazer com essas chaves? Ela tem que ser colocada em prática, que senão não vai acontecer nada. Você está aqui na live, pronto, acabou a live. Eita, é muito massa, muito bom. As meninas estão falando para a gente poder buscar solução para a nossa vida, para a gente agir como a gente quer que aconteça. Mas daí amanhã você não faz nada. Ah, isso aí é muito difícil. Isso é impossível. Quer dizer, você já começa com a mesma historinha de sempre. Eu não vou conseguir, porque eu vejo que fulano não conseguiu. Minha mãe se separou do meu pai, né? Tem pessoas que não conseguem crescer no trabalho porque o outro vai lá em cima, entendeu? Persegue. Quer dizer, você nunca foca como você vai melhorar, como você pode fazer algo e usar as instruções que você recebe. Minha gente, o que tem de gente não usando as instruções tem que ser colocado em prática. O conhecimento por si só não traz transformação. O que traz transformação é a prática, é o treinamento. Quanto mais você pratica, quanto mais você treina, melhor você fica. Eu lembro de você, Ludo, quando você começou mesmo, que a gente começou, meu Deus, agora você fala que eu fico assim, ó. Meu Deus, essa mulher, né, virou assim um foguete mesmo, sabe? Porque é algo que você está treinando, praticando, você está comendo, você está absorvendo, você é especialista, né? Então não tem mais o que se falar, já foi consagrado como especialista. Por quê? Porque você tem todo um percurso para a pessoa ir. Você, além de ter ido, ter conseguido, né, ser o exemplo para aquilo, você ainda tem o passo a passo para dar. Minha gente, é muito fácil. Hoje você se dá bem na vida, hoje você ter algo construtivo, ter um casamento bom, um trabalho bom. Por quê? Porque tem muito conhecimento. Mas Tem. aí, o que você vai fazer com conhecimento? Sim, Né? sim, O que vai fazer? Porque conhecimento tá aí de graça, né? sim. Exatamente, porque a Ô, pessoa diz, não, Clau, eu não tenho dinheiro. Ai, tem um curso, eu não tenho dinheiro, mas tem muita coisa que você pode fazer sem gastar. Sem gastar um centavo, ai, né? Só Clau, e esforço. assim, não, Clau, e outra coisa, a gente quer uma vida top, né? A gente quer se conectar com pessoas top, mas Sim, a gente não quer pagar o custo das coisas, isso eu percebo também, sabe? De novo, eu creio que vem essa coisa da escassez e do egoísmo. A é gente quer verdade. a gente quer a gente ganhar, a gente quer ter vantagens. Gente, eu tenho um prazer gigante de pagar. Ó, Cláudio, igual Eu quando eu também. fui fechar o pacote com você lá, eu falei com o Pedro, eu falei, Pedro, isso aqui não tem valor. Isso aqui não tem, assim, a gente tem que pagar mais, sabe? Tem que pagar mais para a pessoa, tem que honrar. E é pagar não só com dinheiro, mas eu honro a Verdade. sua vida, viu, Cláudio? Porque assim, sua disposição, né? Nossa, como você é um profissional competente de estar junto, preocupada. Então, assim, isso não tem preço, né? A gente tem que parar de ser escasso, de querer as coisas só pra gente, de pensar só na gente. Se eu não vou ter ali algo bom para mim naquele momento, então eu não quero, porque foi o que o Cavaleiro Preto fez. Ele se ferrou
por conta disso. Ele não era preocupado com ninguém, ele era egoísta, ele era deseducado, ele não escutava as pessoas, porque ele não tinha tempo. É verdade. No final do livro, ele faz o fechamento esse mesmo, né? O fechamento, o Cavaleiro Branco disse, meu Deus, se eu sozinho conseguir fazer tudo isso, meu Deus, é minha, né? A fala. Ele disse, se eu conseguir fazer sozinho, imagine eu junto com pessoas certas, né? Com as pessoas, se todo mundo souberem disso e a gente, né, junto, como, o que que pode acontecer? Quanta sorte, né? Quanta mudança vamos promover. Então, é importante, sim. É importante o investimento que a gente faz em conhecimento, né? É importante andar com as pessoas certas. Então, são chaves tremendas. Se você quer ser assim, você tem que andar com gente assim mesmo. Você tem que fazer por onde, se esforçar. Até porque, quando a coisa é de graça, a sorte, né, vem... Né? Muitas vezes você quer tudo de graça, então quando a sorte vem, ela vai embora do mesmo instante, porque não é essa sorte que a gente tem que ter. É a boa sorte de construir algo, né? De você dizer, eu lembro que o Davi, ele falou uma vez assim, o rei Davi, eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Então, muitas vezes a gente só quer fazer algo que não nos custa nada. Entendeu? Às vezes você diz, eu amo o meu marido. Mas aí você não faz nada que você só quer fazer o que dá para fazer. Cadê sua parte de entrar com aquele que algo que custe alguma coisa para você, né? Para que o outro seja feliz, não é verdade? Porque o interessante não é que você seja feliz, é que o outro também seja feliz do seu lado, não é Ô, verdade? Flávia, só para a gente poder encerrar, eu lembro quando eu comecei a clínica, eu atendia muito de graça, porque eu ficava com muita dó. As pessoas vinham falar comigo e aí não tinha condição de pagar a sessão, que na época era tão baratinho, mas talvez a pessoa não queria se dispor daquilo. Por quê? Ela não valorizava aquilo, na verdade. Ela queria uma solução para os problemas dela, mas ela não valorizava a terapia. E aí, essas pessoas que eu atendia de graça, elas faltavam, elas não iam, eram as que mais faltavam. Elas não se engajavam no tratamento. Verdade. E aí eu comecei a perceber que eu estava perdendo meu tempo. E eu falei assim, gente, não tá certo. E minha supervisora sempre ficava muito brava comigo. Ludo, não atende de graça, cobra nem que seja um pouquinho, mas cobra para pessoa, porque a terapia ela tem que te dar uma esticadinha assim, nossa, vou ali pagar aquela sessão, então eu vou me dedicar, eu tenho que me compromissar, eu tenho que me dedicar para aquilo. E eu lembro de um caso, Cláudia, esse caso me marcou muito. Eu atendi, eu era uma criança adotada de um casal. E, gente, que menininho mais bonitinho. E a mãe dele trabalhava de casa, assim, limpava a casa, e o pai dele era pedreiro. E eu lembro que naquela época, há uns 10 anos atrás, acho que eu cobrava era R$ 60 a sessão. E eu lembro disso por causa de quê, Cláudio? R$ 60 a sessão. Ele levava, tinha o dia de pagar, que era a primeira semana do mês. Eu lembro direitinho daqui. E eu atendia, eu lembro porque eu atendia na mesma época um menininho de uma família muito rica que o pai me pagava com muita facilidade. Esse menino vivia faltando, a família não ia, eu ia dar, voltar as coisas, contar como que tinha sido a sessão. Ah, não posso, você pode me mandar um e-mail por escrito? Não, não se engajava, né? Porque o dinheiro ali para eles não tinha valor, não fazia diferença que me pagava ou não. Agora, o menininho, que o pai se esforçava, ele levava moeda, Cláudia, eu lembro direitinho dele pôr na mesa, aquele tanto de moeda, aquele tanto, e aquilo me dava uma dó, dava vontade de falar assim, não precisa me pagar, não, não precisa. Eu amo atender seu filho, mas aquilo ali para ele era muito valoroso, né? A terapia era muito valorosa. E como aquela família cresceu, eu consigo ver. Então, assim, o quanto que a gente tira da gente para pagar um outro profissional, né? Para acessar um livro, para acessar um curso, para acessar pessoas, para estar em lugares. É preciso sim, Cláudia, que a gente mostre, que a gente abre mão de coisas que para a gente ali são tão especiais, porque essa coisa do dinheiro, a gente é tão apegada, né? Mas como a gente gasta, a gente joga esse dinheiro fora em tanta situação na nossa vida, situações que não, esse dinheiro não vai retornar. Ele não vem como um retorno, ele não é um ativo, né? Ele é um passivo, é em comida, enfim. E aí eu tenho a oportunidade de crescer, de me desenvolver, aí eu vou. Não, isso aqui tem que ser de graça. Eu vou no Google, eu não vou buscar ajuda, né? E é importante sim, é importante a gente se dedicar, é importante a gente se doar, é importante a gente honrar,
né? É importante a gente se gastar com o outro 100%. E as coisas voltam, porque a nossa vida é uma vida da semeadura, é uma lei da semeadura. A gente colhe, né, minha linda? Faz sentido? Faz sim, é interessante porque ainda que você esteja, como é que se diz, procure no Google, mas você sabe que quando você está com um atendimento, né, mais, como é que se diz, voltado para você, a história muda, né? Você recebe chaves, né, diretamente naquilo que você está precisando. E é muito bom lembrar disso, porque, tipo, uma coisa é um genérico, né? Que está acontecendo mesmo e tal, mas outra coisa é você focar naquilo. E quando você realmente não valoriza aquilo que você recebe, né? Não dá um retorno, quando você não paga, né? Você deixa aí muito rápido mesmo, né? É o caso também do Davi, que recebeu a herança. Então, assim, para ele não comprou nada, não fez nada, não se esforçou, então ele deixou ir. Sim. Diferente de você que constrói, de você que paga, de você que vai lá. Você com certeza vai pegar esse conhecimento e vai colocar em prática. Por quê? Porque você sabe que foi difícil pagar, que você deu o seu sangue, né? Que você se acordou cedo para estar ali. Então, assim, é diferente. Realmente é muito diferente. As meninas estão só falando. Bonitinha. E é pagar não só com dinheiro, né, Cláudia? A gente paga as coisas com dinheiro, mas com o nosso tempo, com a nossa Isso. dedicação, né? Então, só que vou terminar, Cláudia, tem outras chaves no livro, né? Que ele Sim, fala da sim, sim. visualização, ele fala de muita coisa, de não adiar o que era para ser feito, né? Então, assim, Sim, mulher, essa é muito quero importante. incentivar vocês a ler o livro, Tem tá? que. E isso que a gente está falando é principalmente que você pague, porque não nos foi dado uma vida, né? E como que a gente faz? Como que a gente paga isso de volta? Porque isso é impagável, né? Isso não tem preço, isso não tem custo, mas a gente paga dando o nosso melhor. A gente paga sendo melhor que só a gente pode ser. Eu quero muito que essa frase ecoe aí dentro de cada uma de vocês, que vocês não fiquem pensando em como que vai chegar aqui, ó. É claro que a gente pensa nos comos, a gente tem que pensar em processos, nós temos que fazer plano de ação. Isso é importante, mas principalmente que vocês tenham a visão que o Pai tem de vocês, que é uma visão de vocês transformadas, né? De vocês perfeitas, de vocês plenas, de vocês abundantes, que vocês se peguem nisso e comecem a se movimentar. Ao invés de ficar gastando tanto tempo, nossa, que isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Faça aquilo que dá para você fazer. O Na simples, condição que você tá, na né? condição que você tá. Eu falo muito da louça, Cláudia, porque a gente que é mulher, às vezes, tem uma louça para lavar, uma cama para arrumar. A casa tá uma bagunça e eu tô querendo ganhar o mundo, né? É muito importante que a gente organize a nossa casa interna, porque isso vai dando valor para nós, inclusive. Olha, eu sou uma mulher que consiga acordar, organizar minha casa e trabalhar, né? Eu sou uma mulher que consiga acordar, organizar minha casa, e agora eu vou fazer o quê? Bom, deixa eu ler o livro da semana, deixa eu convidar 3 amigas para conversar comigo sobre o livro, para aquilo me enriquecer. As ideias vão vir, as ideias criadoras, elas vêm em ambientes organizados. Isso é muito importante, né? A criação, ela vem na organização. Ô, minha linda, muita coisa para a gente falar, né, Clau? Demais, o livro quase todo ainda, né? Nós quase não falamos do livro em si, né? Por isso que eu falo que dá para ficar semana, não dá? Conversando do Da livro. verdade, verdade. Muito É muito, lindo. muito bom. O livro ensina bastante, né? E aquela, a parte de andar, eu vou só falar essa, né? De você Isso. andar, de você fazer algo para alguém mesmo, que muitas vezes você não quer parar para ajudar o outro ou para ver o problema do outro, né? Que você está muito ocupada, né? Na verdade, você tem sua vida, cada um vive a sua, né? Só que na realidade, o Cavaleiro Cid, ele foi ajudar, né? A dama do lago, ela vivia presa naquele ambiente, não tinha o braço dela para escorrer e ela poder, né, descansar, não. Ela vivia presa naquele ambiente e ela não tinha quem libertasse. E na verdade, muitas vezes o que você precisa, a solução que você precisa, tá no ajudar o outro. Eu achei fantástico, né? Porque às vezes você nem percebe, então você dá um passo, ajuda, além de você receber esse fruto, né? Receber o benefício de ter ajudado o outro, o seu benefício, você ainda contribuiu para que a vida do outro fosse melhor. Então é muito importante a gente olhar para o lado também, né? Não ficar aqui, ó. Sim. A gente vê e andar junto com o outro. Achei muito bom.
Ô, Clau, e essa dama do lago, ela me ensinou tanto também, porque ô mulher que resmunga, né? Vamos Já colocar, estava porque estressada. a gente está falando do cavaleiro, mas e o outro, né? Que toda vez que chega alguém com alguma pergunta, ela tem sempre a mesma resposta. É uma pessoa que tem sempre a mesma história, sempre a mesma reclamação, sempre o mesmo problema. Eu já me vi assim. Já teve aspectos na minha vida que eu já me vi falando a mesma coisa, dando a mesma desculpa. E isso não é inovador, isso não é criativo. É muito importante que a gente mude, encerre aquele capítulo, né, da nossa vida. Então, se aconteceu algo difícil, algo sofrido, algo que não deu certo, um fracasso, encerra isso, vira a página e começa a contar uma nova história. Porque se a gente, a Dama do Lago, ela perpetuava a mesma história. Olha o meu problema, eu tenho um problema. Ela não pensa, ela também, hora nenhuma, ela falou assim: você pode me ajudar? Sim, verdade. Eu gostaria de solucionar isso aqui. Você tem alguma ideia? Não, ela era um gravador furado, né? Ficava falando a mesma coisa, um disco furado, a mesma coisa, a mesma coisa. E eu penso, tem pacientes que eu acompanho há alguns anos já, vão, voltam, e aí, às vezes, o paciente está lá com a mesma história, Cláudia. E eu falo para falar, opa, parece que eu escutei isso há 10 anos atrás. Não é possível que eu estou escutando isso aí de novo. Por quê, né? É a nossa tendência de ficar Lá contando bem. uma historinha negativa, uma historinha ruim. E isso afasta a sorte, isso afasta a boa sorte. Isso impede, né, que a boa sorte aconteça na nossa vida. Hoje, Verdade. gente, um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito bom. Clau, obrigada. Eu tenho um tanto de Ai, mensagem muito aqui. bom. Olha só, a Fátima pedindo uma semana do livro. Nossa, dava outro dia, né, Clau? Vamos ver se a gente Dava mesmo? consegue. Às vezes a gente podia separar umas chaves, se você topar, Sim. e a gente encontra para dar as chaves, que a gente faz uma coisa Ótimo. bem. Numera e faz bem direitinho mesmo, porque realmente tem todo um processo que ele serve também para outras áreas da nossa vida, para aquela área que a gente quer que venha a boa sorte, né? Então a gente podia dar a chave certinha mesmo. Vocês Ótimo. topam, mulherada? Deixa eu perguntar para elas se elas topam. Olha, a Leuzinha tá batendo palma. Quem topar, vou desligar aqui e vou combinar com a Clau, então. Da gente dar a chave semana que vem, Clau, se você puder. E Sim. aí a gente traz questões práticas para a vida dessas mulheres, né? Então, como que faz a diferença de um cavaleiro, a diferença de outro? Eu creio que isso é muito importante para a gente olhar isso na nossa vida, porque a gente pode ser qualquer um dos dois. Muda, olha. Ora um e ora outro, né? Dependendo do momento, ou em alguma área da nossa vida a gente está sendo o norte mesmo, né? A gente está deixando lá. Verdade. Sim. Sim. Então tá, minha linda, obrigada, viu, Ai, gente? obrigada, Obrigada gente. pela presença de Maravilhoso. vocês. Gostoso Obrigada. demais. Sempre Bom bom com demais. você. Vamos tirar uma foto? Sim, vamos. Vou colocar lá no meu stories. Deixa eu tirar os comentários. Gente, vocês vão lá no feed, marca as amigas. Ai, peraí. Um, dois e. Ai, que mulher linda, gente! 7 horas da manhã, essa lindeza. Clau, Não, obrigada, viu? Essa semana eu obrigada vou também. voltar a treinar. Segunda-feira. Ainda não, porque Vamos. ainda tô com dor. Mas segunda-feira eu vou estar top. Você vai ver. Aí eu Tá bom. quero. Fica com Arrasou. Deus, Beijo, viu? obrigada. Beijo, Beijo, gente. mulheres lindas. Com Deus.